Gente, esse é um assunto que está rolando na internet desde ontem. Aqui no canal a gente já fez nas duas lives de ontem à noite e agora à tarde, a gente falou um pouco do que aconteceu com o Rodrigo Mussi. O Rodrigo, o ex-participante do BBB. Mas tem umas coisas que eu tenho visto na internet as pessoas falarem sem se darem conta do que eles estão falando, sem entenderem o que significa alguns termos. Então eu decidi explicar aqui para vocês nesse vídeo. Eu sei, às vezes isso não tem muito a ver com o tema do nosso canal, mas afeta de uma certa forma as pessoas do nosso canal, afeta o que a gente cobre entretenimento. O Rodrigo é parte de um programa de entretenimento agora. Então a gente precisa falar mesmo do que está acontecendo aí. E até por experiência própria, porque eu já vivi isso na pele, eu sei muito bem como é que é. Muitas cidades no Brasil não tem nenhum tipo de exigência para ser motorista de aplicativo. Aliás, na maior parte das cidades, você só precisa fazer uma pequena alteração na carteira de motorista. Esta alteração é acrescentar uma observação. Essa observação é chamada de EAR, ou sigla para Exerce Atividade Remunerada. Essa observação, que consta na carteira de motorista, ela indica para o agente de trânsito, a autoridade de trânsito, que você ganha dinheiro através da direção veicular. Só que não é exigido de nenhum motorista de aplicativo nenhum tipo de licença, não é exigido de nenhum motorista de aplicativo nenhum curso sobre lidar com passageiros, atender clientes, não é exigido do passageiro nenhum tipo de conhecimento prévio sobre a cidade em que ele pretende trabalhar, nada disso. Em algumas cidades do Brasil, o Rio de Janeiro, eu sei que isso acontece. Não sei se isso acontece em São Paulo. Eu acredito que sim também. É exigido também um seguro contra acidentes pessoais de até R$50 mil, como esse que aconteceu com o Rodrigo. Um seguro que vai ser pago ao passageiro, mas não ao motorista. Só que a maior parte das cidades do Brasil não tem essa exigência, não faz nenhum tipo de exigência a mais. Motorista de aplicativo não é nem um pouco diferente de táxi. Inclusive, as duas categorias brigaram bastante tempo pelo mesmo espaço e hoje vocês estão vendo que a falta de preparo de qualquer pessoa na direção pode levar a acidentes e consequências horríveis. As plataformas de aplicativo dizem que estão dando reajustes para ajudarem os motoristas nesse período difícil. Só que basta você fazer uma pesquisa no Google, uma pesquisa no YouTube, que você vai ver milhares de motoristas fazendo vídeos falando das dificuldades que eles têm sofrido. Você vai ver milhares de matérias no Google falando sobre como as plataformas estão asfixiando os motoristas para forçá-los a uma carga de trabalho praticamente concebível com escravidão, algo muito próximo de uma escravidão. É praticamente uma escravidão. E existe também ao redor dessas plataformas de aplicativos de transporte uma indústria horrível de aluguel de carros que explora ainda mais os motoristas. Um aluguel de um carro acaba sendo muito mais caro do que o aluguel de uma casa, por exemplo. Ainda tem outros custos envolvidos nessa atividade. Por exemplo, o combustível. Um carro não anda sem combustível. Você tem a manutenção do veículo. O carro pode dar um problema no meio da rua. Se você não tiver com a manutenção em dia, como é que você vai consertar o carro? Se o carro falhar, de onde você vai tirar o dinheiro para pagar o conserto do carro? E tudo isso afeta muito o custo de operação dessas plataformas. A 99, a Uber, InDriver, e não importa, qualquer uma dessas plataformas, elas não são donas das frotas. Elas têm as maiores frotas de carros de passageiros ao redor do mundo, mas elas não são donas de nenhum desses veículos. Esses veículos são de propriedade de pessoas comuns, pessoas que não têm o mínimo preparo para estar exercendo uma atividade que exige preparação profissional, de uma atividade que essencialmente exige cuidado
ao levar pessoas de um lugar para o outro. Essas plataformas, elas vendem essa ideia de que motoristas são empreendedores, que os motoristas podem fazer a hora deles, que os motoristas podem ganhar o que eles quiserem ganhar. Sim, vocês vão ver também milhares de vídeos no YouTube e qualquer outra rede social falando a mesma coisa. Só que o que a maior parte desses vídeos oculta é o tempo que a pessoa tem que ficar na rua para ganhar um faturamento alto, para ter um faturamento alto que cubra essas despesas. A maior parte dos motoristas, a realidade comum das pessoas é trabalhar mais de 16, 18 horas por dia, às vezes 24 horas. Isso é empreendedorismo? Eu acho que não é. Passa longe de ser empreendedorismo, passa longe de ser iniciativa própria, passa longe. Isso é uma escravidão. A partir do momento que você é obrigado a pagar as custas de uma operação que você não tem condições de pagar, você pode ter certeza, isso não é empreendedorismo. A função do empreendedorismo é gerar renda, é gerar trabalho, é abrir portas de trabalho. Não se abre portas de trabalho dirigindo um carro com um monte de pessoas atrás para o qual você não tem preparo nenhum. As coisas não são desse jeito. Mas as plataformas, elas fazem entender e conseguem convencer muita gente que eles são empreendedores e que eles só precisam se matar de trabalhar e correr o risco de perder a própria vida para estarem ali. E isso, claro, sem ter nenhum tipo de suporte das plataformas. Nenhum. Vocês podem ter certeza. O que aconteceu com o Rodrigo não vai ter nenhum tipo de suporte ao motorista. Legalmente a culpa é do motorista. Legalmente, dentro das leis de trânsito do Brasil, a culpa é do motorista. Houve também uma falta de responsabilidade do motorista em não prestar atenção se o passageiro estava de cinto de segurança. Houve também por parte do motorista ele assumir o risco de dirigir um carro, sendo que ele não tinha condições para isso. Numa entrevista que o próprio motorista deu para a Globo, ele assumiu que cochilou ao volante, ele assumiu que dormiu ao volante. Então, ele assumiu o risco de matar alguém, estar na frente da direção de um carro, sabe, levando uma pessoa atrás. Não tem muito que a gente possa falar sobre a defesa desse motorista. Não tem muito o que se fazer com relação a isso. Infelizmente, é o que diz a lei. Infelizmente, é o que a lei vai ser aplicada. Para vocês terem ideia do quanto custa essa operação, para vocês terem uma ideia de quanto funciona hoje um transporte por aplicativo, vocês precisam saber a média de aluguel de um carro. Hoje o aluguel de um carro comum, desses mesmos aí que de entrada 1.0, carros já inclusive relativamente antigos, já está saindo na casa de R$3.000 por mês. R$3.000 para você alugar um carro desses mais antigos, porque os carros mais novos passam de 5, 10 mil reais o aluguel mensal. Mas pensa só, um carro desses de R$3.000, isso já é bastante alto. E agora imagina você pagar, além disso, a gasolina de quase R$8 que a gente está vivendo no Brasil hoje. Os custos são enormes. E se o carro ainda é financiado pelo banco, o risco ainda é muito maior, porque você tem que arcar com a documentação para o veículo andar, você tem que arcar com toda a manutenção em dia do veículo, você precisa estar totalmente kit com o banco, totalmente kit com o órgão de trânsito, não pode ter nenhum problema. E hoje, até onde eu conheço, alguns ex-colegas, maior parte me diz que carro hoje, para motorista de aplicativo, sequer está sendo financiado pelo banco, porque nenhum banco vai querer arriscar um bem tão valioso hoje quanto é um carro em uma atividade que estraga os veículos de uma forma tão rápida e que no final, quando a pessoa coloca um carro desses novos, ou então coloca um carro, mesmo já antigo, financiado, para rodar todo dia, ao final do financiamento esse carro não vai servir para mais nada, já não vai valer praticamente nada, porque vai ter uma manutenção enorme para ser feita, vai ter que trocar peças, o desgaste é enorme, tanto que não vale a pena se meter nesse tipo de negócio. Não estou querendo desencorajar ninguém, não estou querendo dizer
que as plataformas de aplicativos estão certas, estão erradas. Eu estou apenas querendo afirmar para vocês, essa é uma atividade que não se paga, e a alta carga de trabalho que os motoristas têm é a responsável por tudo isso que aconteceu com o Rodrigo. O rapaz está hoje nessa situação complicada por causa de toda a exploração que essas plataformas fazem em cima dos motoristas. Agora, imagina você ter que pagar aluguel do carro, aluguel da casa, sustentar uma família recebendo centavos por cada corrida, centavos. Não é nem não chega em cidades do Brasil, não chega a ser nem R$1 que se ganha por cada corrida, descontando todos os custos, descontando tudo o que é possível, o motorista ganha centavos. Quando é que você vai pagar uma operação tão custosa quanto essa ganhando centavos? Como é que você se sustenta ao final do mês recebendo, aliás, tão pouco? Como você se sustentar? Essa conta nunca fecha e nunca vai fechar. O Rodrigo, ele é vítima de todo o descaso que as plataformas seguem fazendo com as pessoas, sejam os motoristas, sejam os passageiros, e elas seguem impunes e elas continuam querendo explorar ainda mais. Hoje, vocês estão vendo a consequência do que essa exploração é capaz. O Rodrigo está lá no hospital, quase morreu. Tá lá hoje, a gente esperando notícias para saber se ele, como é que ele vai se recuperar disso tudo. A gente está esperando a boa notícia dele se levantar disso, continuar a vida dele. Mas vocês podem ter certeza, as sequelas vão ficar para o resto da vida. Uma lembrança que ele não vai esquecer jamais. E o caso do Rodrigo é o que tem visibilidade por ele estar em evidência, de ter participado do Big Brother, do maior reality show da TV brasileira. Agora, imaginem vocês o quanto isso não acontece Brasil afora sem ter essa mesma visibilidade. Imaginem vocês o quanto de pessoas já não perderam as vidas delas por causa da irresponsabilidade dessas plataformas de transporte por aplicativo. Isso com certeza vai contar muito na defesa do Rodrigo e muito contra o próprio motorista e a plataforma. A 99 confirmou que o Rodrigo recebeu o prêmio dele lá do BBB e que ele estava usufruindo o prêmio dele. Normal que ele usufrua o prêmio dele. Ele ganhou, honestamente, participou da prova, ganhou. Agora, se ele perder boa parte da vida dele por causa disso aí, é um prêmio que não valeu a pena. As plataformas de transporte por aplicativo, a Uber, 99, todas elas já estão sendo proibidas em diversos países do mundo, porque muitos desses países entenderam o seguinte: quem pode estar no volante conduzindo um veículo tem que ser um profissional preparado para isso. Não basta ter apenas a habilitação para dirigir, não basta ter aquela carta de direção, é preciso ter qualificação profissional. Os taxistas em várias cidades do Brasil precisam ter um curso para poderem dirigir um táxi e precisam de uma licença para isso. Por que que os motoristas de aplicativo não podem se submeter à mesma coisa? Várias cidades do Brasil estão fazendo a mesma coisa. Várias cidades estão começando a aplicar isso, fazer essas exigências. Já chega da gente ver esse tipo de acidente acontecer, acidente completamente evitável, um acidente que poderia ter sido evitado se o motorista tivesse ganhando melhor, se o motorista inclusive tivesse dirigindo atentamente. Um acidente evitável, mas que pode ter uma consequência horrível. Já chega dessas plataformas expor a vida das pessoas a perigos desnecessários. As notícias que a gente tem agora do Rodrigo é que ele está naquelas 48 horas decisivas para a recuperação de uma cirurgia. A VTube, que teve uma aproximação com ele lá no Lollapalooza, se aproximou também da família dele, assumiu as redes sociais dele, e os amigos também foram ao hospital visitar, tentar saber notícias dele. O Thiago Abravanel, inclusive, demonstrou muita tristeza por esta notícia. Os dois dentro do BBB chegaram a ter uma rivalidade, inclusive o Rodrigo discordou do fato do Thiago Abravanel querer fazer aquela rodinha de oração, um círculo de oração e louvor, essas coisas ali que o Thiago não queria jogar. Ao mesmo tempo, o Rodrigo
também foi responsável por tirar do Thiago Abravanel aquelas declarações polêmicas, inclusive aquela de que o Silvio Santos não ligava para ele, que o Silvio Santos não ia nas festas de aniversário dele. O Rodrigo conseguiu fazer isso com a gente. A gente torce para a plena recuperação do rapaz, para que ele não sofra maiores consequências. E a gente também torce para que essas plataformas de transporte por aplicativo assumam a responsabilidade que elas precisam assumir. Elas não podem seguir impunes do jeito que elas estão e elas não podem seguir explorando os motoristas do jeito que elas fazem. Isso precisa ter um ponto final e precisa para agora. Não dá para esperar mais. Gente, se vocês chegaram até esse ponto do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo. A gente está produzindo esse conteúdo aqui para vocês. A gente está fazendo o máximo para trazer entretenimento para vocês, para comentar o que acontece no mundo da cultura pop, do entretenimento, as coisas que são relevantes para o nosso mundo cultural brasileiro, de tudo que a gente tem de cultura no Brasil. Então, se você gosta, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí também. E já que eu tô falando do BBB, indiretamente, mas ainda assim a gente tá falando do BBB, que tal você dar uma olhada nesses vídeos aí do lado, em que a gente fala sobre a estratégia do Arthur que falhou quando a Jessi ganhou o anjo. Vocês vão perceber que ela conseguiu dar uma bela de uma movimentada no programa. E esse outro aí, em que a gente fala da estreia de Pantanal. Que tal você dar uma olhadinha nesses dois vídeos? A gente se vê nesses vídeos ou em qualquer outro vídeo ou live aqui do Faropop. Ó, beijo pra vocês. Tchau, tchau.